Você vai fazer pelo quê? Pelo Pixel? Mais prática, né? Mas... Então, vou te passar meu Pixel, tá? Aí você tem que me passar o teu Pix, né? Para daí... É meu CPF. Deixa eu te mandar aí. Nossa, ai, meu Deus do céu. Te mandei, ó, 283-117-358-24. Esse aí é meu Pix, tá? Vou fazer em duas para você, tá bom? Aí no dia 1º de abril você paga a segunda. Tudo bem para você? Você tem... Mas não, beleza. Você... Tá. Você tem conta no Trello ou não? Quê? Trello? Você tem conta no Trello? Trello. Sim, mas eu lembro que nós... Vou falar nisso, lembra que amanhã cedo é para ter toda terça-feira, mas aí eu acabei marcando uma outra reunião importante para as 8h30. Tem problema. A gente marca para um pouquinho mais tarde. Justamente para essa mulher e uma outra, ela veio aqui para cá. Hoje meio-dia, eu não estava avançando, eu não lembrei. Meu Deus, acabei marcando, porque essa terceira, ela é bastante ocupada e ela falou que sacola às 8h30 amanhã cedo. Daí eu falei que confirmei, mas... Tá, faz o seguinte... Mas a conta no Trello tem, sim. Eu nem sabia que vai ser tudo pelo Trello, tá? Nós vamos fazer tudo pelo Trello. Eu vou entrar numa reunião agora, mas eu te aguardo amanhã, tá? Pode ser amanhã às 10 horas? Vamos nos falando. Eu vou entrar numa reunião agora. Vamos nos falando. Tá bom. Beijo no seu coração. Faz o depósito e me manda o comprovante para eu colocar aqui e confirmar, tá bom? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Bem, graças a Deus. Estava numa outra reunião aqui. Hoje o dia foi corrido. Isso. Começou cedo hoje, né, Fábio? Bem A primeira cedo. reunião foi 6 horas da manhã. Caramba, então eu já entrei tarde, então, né? Eu entrei das 8. Não, teve umas 6, depois teve umas 7, depois teve aquelas 8, aí depois eu fui reunião, estou aqui até agora em reunião. Eu vou parar depois de vocês para poder comer alguma coisa, para poder voltar, porque não dá. Saco vazio não para em pé. Tudo bem, Graziele? Tudo bem? Prazer, Fábio. Essa é a Grazi. Muito prazer, Grazi. Fala Prazer da onde? É meu. Eu estou falando de Belo Horizonte. Ô, lugar bom, tá pertinho, deu. Terra dos mineiros. Ou não? Oi? Você é mineira? Eu sou mineira, sou daqui. Isso. Estou Nascida e agora vivendo aqui. em Passos. Ah, você tem Passos? Ah, então tá pertinho. Estou morando aqui tem 45 dias. Ah, que legal. Mas você é mineiro também ou? Ah, meus pais. Ah, seus pais. É. Legal. Maravilha. Minha mãe, ela está com 70. Aham. Eu morava em Angola, antes da pandemia. Sim. Aí, depois da pandemia, eu voltei para o Brasil. Aí fui Uhum. morar, acho que no Rio, não. No Rio eu tinha morado antes, né? Quando eu te conheci, eu morava no Rio, Georgina. Não, quando eu voltei, eu fui para Goiânia. E aí, agora eu vim morar aqui em Passos com a minha Tá mãe. em Passos. Por causa da pandemia, dar um suporte, compras, Claro, mercado. claro. E uma E aí, oportunidade de estar perto também, né? Maravilha. Tá perto. É, tudo de bom, né? Isso mesmo. Maravilha, viu? Prazer estar aqui com vocês, viu? Legal, prazer é meu. Vamos lá, Georgina, dê as honras aí, Georgina. Eu estou com o microfone fechado. Esse é o Fábio, ele é o idealizador da Givers, né? E essa doação, essa missão aí maravilhosa, né? De doar para as pessoas a nossa energia. E essa é a Grazi, Fábio. Ela está me ajudando aí na estruturação do projeto, ela é minha mentora na estruturação do projeto.
E, além de mentora, se tornou uma amiga pessoal. Então, eu tenho um carinho enorme pela Grazi. Para falar dela, ela mesma vai falar, que ninguém melhor que ela para falar. E por que eu pedi para você essa reunião com ela? Exatamente por causa dela estar me ajudando a escrever o projeto. Tem algumas coisas que eu fico assim em dúvida. Aí eu falei, nada melhor do que você conversar direto com o idealizador da Givers. Na fonte, né? E beber direto na fonte. E aí, então, eu gostaria que você apresentasse para ela a Givers e que falasse para ela também qual vai ser a nossa participação como embaixadores da ajuda humanitária, o que você pretende, como é que é, porque aí vocês dois conversando, eu acho que vai ficar mais claro para ela escrever, me ajudar aí nessa escrita do projeto. Tá bom? Legal. Vamos lá, vou começar do começo então, tá bom, Grazi? Tá jóia, fica à vontade, Fábio. Eu trabalhei durante 18 anos para o Grupo Pão de Açúcar e para o Carrefour, em um departamento chamado Expert em Vendas. Nós éramos pagos, tínhamos um salário para ficar sentado pensando ideias. Então, às vezes, um ano não saía ideia nenhuma, todas elas eram recusadas. Quando saía a grande ideia, ela gerava milhões e milhões e milhões. Uma dessas ideias foi o Black Friday. Eu fui parte do time que trouxe o Black Friday para o Brasil, primeiro em 2011, teve muito sucesso. De lá para cá, um foi maior do que o outro. Na época, a gente teve medo de não dar certo, e pelo contrário, mais do que superou as expectativas, porque acabaram os produtos na loja, não tinha produtos para vender. No primeiro, nos preparamos para o segundo, aconteceu de novo, nos preparamos para o terceiro, aconteceu de novo. De lá para cá, todos eles, exceto agora da pandemia, todos eles tiveram muito retorno financeiro para o Grupo Pão de Açúcar, e todas as outras empresas aderiram, tanto é que hoje não é só o Extra que faz, mas todo mundo faz. Black Friday virou aí, né? Todo mundo modelou o processo, né? Modelou o processo, exatamente. E foi muito bom fazer parte do time do Expert em Vendas. Isso me deu uma experiência, uma bagagem muito boa no ramo de estratégia. E aí eu vi um trabalho com o microfone, né? Tinha os locutores da loja. O locutor é aquele cara que falava do pão, do arroz, olha, a batata hoje, R$ 4,99. E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, mas esse cara está achando que ele está numa rádio, né? Ele não está na rádio, isso aqui é um mercado, ele precisa vender. Eu tomei o microfone da mão do locutor e falei assim, cara, aprende a vender. Aí chamei todo mundo no microfone e falei, todo mundo para as compras, todo mundo, todos os clientes, vem todo mundo aqui, ó, no meio da loja. Aí veio a multidão de clientes assim, da primeira vez, né? 200 pessoas me olhando. Liguei o microfone e trouxe um produto. Falei, esse produto é assim, 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 assim. Quem quiser, pega. Pum! Ali eu descobri uma estratégia. Falei, cara, deu certo. E aí rodei o Brasil inteiro fazendo isso com televisores. O maior vendedor pessoa física de televisores do mundo. Nossa. Para um cliente só, eu vendi 15 televisores. Meu Deus. Foi na loja de Santos, ali na Lúcio Costas, uma loja gigantesca, acho que a segunda maior do Extra, a primeira é Brasília. E ali me consagrei em 2014. E aí postei os vídeos no YouTube. Depois disso, eu recebi um convite em 2015 para ir para Angola. Recusei. Em 2016, eu aceitei o desafio e fui para Angola. Para ensinar uma empresa de ônibus a fazer venda em larga escala, como eu fazia no mercado. Sim, era um desafio novo. Mas fui, encarei. Cheguei lá querendo voltar, né? Quando você chega em Angola, o impacto, assim, muito negativo, né? Um país realmente, assim, de uma estrutura muito pobre. Precária. Muito precária. Mas ali, Grazi, eu tive... Cara, ali foi uma experiência com Deus. Eu não sou um cara religioso, não vou à igreja, mas eu creio em Deus. E ali eu vi Deus. Por quê? O meu salário não era baixo. E eu não fui para lá com um salário baixo, não. Tá? Eu ganhava muito bem e fui para um salário maior lá na África. Só quando eu cheguei lá, eu percebi que tudo que eu tinha conquistado não era nada. E o vazio que eu tinha de ter e não ser foi preenchido ali quando eu vi que eu era um merda. Ali eu descobri que eu era um cocô. Quando eu ia trabalhar todos os dias, dava meia hora da empresa para onde eu estava morando. Eu via as mulheres na rua lutando por comida do lixo.
Mulheres que podiam ser minha mãe, podiam ser minha avó. Ali o impacto emocional foi muito grande. Eu não suportei, eu pedi para voltar para o Brasil. Eles falaram, não, dá um tempo, fica, você vai conhecer o país, vai se adaptar. Mas eu não aceitava aquilo. Eu passei um ano lá, assim, ó, engolindo aquilo. Quando eu saí da empresa, eu peguei todo o dinheiro que eu recebi, fiquei morando em Angola, aluguei apartamento em Angola e comecei a fazer um treinamento lá, chamado Método Manada. Lá surgiu o que eu tenho hoje, que é um produto que é o Método Manada, que é um treinamento de venda em larga escala para empresas. Gratuitamente lá, durante o tempo que eu estive, consagrei esse método. Hoje, se você acessar métodomanada.com, você consegue entender esse produto. O que é o Método Manada? É aquilo que, ao longo de 18 anos da minha vida, eu desenvolvi na prática, eu coloquei na teoria. Só que eu descobri uma coisa. Uma coisa é você fazer algo prático, outra coisa é você colocar isso na teoria e ensinar. Eu descobri que eu não sabia ensinar. Eu estou com uma camiseta aqui, ó, tem um número 8, tá vendo? Sim. Este 8 aqui é do Conrado Adolfo. Sim. E aí eu vim para o Brasil fazer mentoria com o Conrado. Paguei, na época, 35 mil, 38 mil reais. Virei mentorado do Conrado. E aí ele me ajudou a estruturar tudo que eu tinha prático que estava na cabeça. Ele me ensinou a pôr no papel. Eu passei pelo processo de mentoria com ele com 1 ano, fiquei 1 ano com ele. E aí voltei para a África. Mas aí eu já tinha toda a prática estruturada em teoria. Tem um projeto na teoria, né? Para educar as pessoas. Para educar as pessoas. Aí eu já era um player. Todo mundo sai da teoria para a prática, né? Eu fui o contrário. Eu saí da prática para a teoria. Sim. E aí eu descobri que eu não sabia ensinar até que eu conheci o Conrado. Aí ele me ajudou. Nossa, até hoje é meu amigo. A gente se fala pelo WhatsApp. Estruturei o processo. Na época ele era grande. Hoje ele está bem menor do que ele era na época, né? Ele teve uma questão amarga aí com a pandemia, que ele era do digital, foi para o físico, e aí o físico acabou, ele perdeu força no digital, muita gente já estava grande no digital, sufocou ele, e hoje ele está tentando retomar aí. Mas é um grande cara, um grande player, gosto muito dele, e ele me ajudou bastante. E aí voltei para a África, com o método estruturado, e trouxe para o Brasil de forma internacional. Quando chegou no Brasil com o Método Manada, eu criei um portal, chamado Portal Método Manada, tenho ele até hoje, com vários cursos e treinamentos. E aí, com a assessoria do Conrado, a ideia era, olha, você compra o Método Manada no Brasil, parte desse dinheiro você alimenta o angolano. Certo. Então, o angolano teria acesso gratuito a este portal através de um comprador brasileiro. Só que aí eu descobri uma outra coisa, que manada soa negativo para o brasileiro. Então, eu tenho o Método Manada, que é um método de venda em larga escala, mas os empresários não queriam. Não, manada. E aí, o cara que estava na época, que era o Fernando Saldanha, na época, um grande empresário que investiu comigo no início, ele falou, cara, a gente vai ter que mudar o nome. Eu falei, cara, o que a gente faz? E aí, alguém veio e falou, cara, vamos montar algo semelhante ao BNI, rodada de negócios, com manada. Eu falei, mas e o nome? Aí veio um amigo que também conheci no Conrado e falou, cara, vamos fazer o Givers Game. Então, beleza. Aí começamos Givers Game. Uma semana depois chegou um japonês e falou, ó, Givers Game é registrado. Essa é a marca registrada do BNI, isso, a gente vai sofrer processo. Eu falei, cara, e agora? Então, vou voltar a manada. Não, espera que eu dou uma solução. Aí veio alguém e falou assim, Givers, tira o game. Registrar. Aí fomos na Marcas e Patentes e registramos Givers. Doadores. Aí fugiu tudo do manada. Tudo que era o manada fugiu, virou Givers. Aí eu falei, meu Deus, aí as pessoas começaram a vir. O movimento começou a crescer na pandemia. Moral da história, hoje a gente está com 370 membros. O manada está deixado de lado. Focado 100% no Givers. E o Givers hoje é uma plataforma que ela tem um pouquinho da Startse, cursos, desenvolvimento, um pouquinho do BNI, reuniões quinzenais e semestrais para pitch de vendas, um pouquinho do Sebrae, mentorias e treinamentos de empreendedorismo. Então, tem um tipo de cada coisa. E um pouquinho de humanitário. O que é humanitário? É uma parte que nasceu no Givers e que eu não consegui alavancar ainda, que é pegar grandes players brasileiros, empresários, que estão bem financeiramente, que vão doar o tempo deles
para uma transmissão ao vivo para a África. Só que lá na África, por exemplo, se fosse pelo Brasil, é fácil. Chama todo mundo, cada um da sua casa, igual tá eu, você, Conecta. o Jorginho aqui. Mas lá não. Lá eles não têm computador. Aliás, eles não têm internet. Aliás, eles não têm comida. Então, a ideia é estruturar financeiramente o Givers para que ele banque centros de treinamentos na África. Começar em Angola e depois expandir para outros países lá da África. Onde o empresário do Brasil vai dar um treinamento para uma pessoa que ela vai até lá para receber uma ajuda humanitária, receber alimento, ela tem que sentar e ouvir e preencher um questionário. Se ela responder certinho, porque ela prestou atenção, parabéns, volta amanhã. Ou seja, você não dá só o peixe, come aqui, alimentou a fome, mas aprenda a pescar. Então, basicamente, a ideia inicial com a Georgina é cuidar desta parte de desenvolvimento que a gente vem brigando há muito tempo. O que é o Givers hoje, Graziele? Vou abrir para você. Foi feito um investimento. Hoje está na casa de R$120 mil o investimento do Givers. Deixa eu abrir essa parte aqui. Tá. Melhor. Então, hoje nós temos o Givers.club, que é a plataforma. A pessoa ela entra com login e senha, o membro. Eu entrei como admin, mas eu vou entrar aqui na área de membros. Tá. Hoje nós temos 370 pessoas. Nem todos estão ativos. Tá. Tá. Nem todos. Alguns. Mas agora a gente está com um novo presidente que entrou hoje. Sim. E a gente está com um plano aí de resgate. Aumentar, né, a retenção. Ele vai vir fazer um trabalho legal aí com a gente e o objetivo é resgatar. Então, isso aqui é a plataforma, que você está vendo é a plataforma. Tá. Então, o que nós temos na plataforma hoje? O novo membro entrou, aparece aqui, ó, dê boas-vindas ao novo membro. Você já pode mandar uma mensagem, vai direto para o WhatsApp dele. Você se conecta com o membro. Tem o membro da semana, você recebe, nós temos aqui um ranking geral, semanal e mensal de pontuação que os membros vão somando pontos. Tem as áreas de atuação, onde os membros cadastram as áreas que eles atuam para que os outros membros, cada um, encontre uns aos outros. Deixa eu entrar aqui para mostrar. Então, todos os membros, você entra, por exemplo, quero conhecer alguns membros. Então, aqui, quero conhecer esse cara, o que ele faz? Então, eu clico aqui, tem uma página. Todos os membros têm uma página. Todos eles entraram, tem uma página. E essa página você tem as redes sociais desse membro, tem o vídeo dele, tem um pouquinho da história dele. Aqui você mandou um e-mail para ele, aqui você mandou um WhatsApp para ele. Oi, Fleury, eu sou a Graziele, trabalho com isso, isso e aquilo. Cara, sou nova no Givers, quero me conectar com você. Você se conecta com ele na hora. Legal. Todos os membros têm a sua própria página. Nós temos o Givers Performance. O que é o Givers Performance? Vou entrar aqui para te mostrar. É uma plataforma autônoma. Aqui está pedindo cadastro. É uma plataforma autônoma de coach. Ao invés de você passar com um coach, deixa eu ver a minha senha. Deixa eu ver qual senha que é. Você tem o auto-coach com o próprio programa, ele vai te dando o auto-coach. Deixa eu ver se ele entra aqui. Entrou. Então, aqui, ó, por exemplo, são mais de 70 ferramentas. Tá. Balanço de motivadores. Que você mesmo vai fazendo com você. Isso aqui serve para os empresários que têm funcionário, que vai fazer contratação, então RH, tem todas as ferramentas aí. Canvas. Para se auto-aplicar, né? Para você se auto-aplicar, exatamente. E aí você vai preenchendo e ele te dá no final um balanço. No final você tem o seu próprio livro de funcionamento, o manual de funcionamento, ou seu, ou do funcionário. Então, ali você vai preenchendo, ó, são vários. Vai preenchendo e no final ele te dá em PDF a informação. Então, são mais de 70 ferramentas. É tipo um PDI, né? A pessoa vai desenvolvendo através das ferramentas. Desenvolvendo sozinha, por ela mesma, exatamente. Sim, tá. E aí nós temos os livros para os membros, vários livros. Por exemplo, cliquei aqui, Poder Sem Limite.
abre o livro, ele tem a opção de adquirir o material gráfico pela Amazon, ele pode adquirir um material pela Amazon, 100% do valor é destinado à ajuda humanitária, 100% do valor, ou ele pode ler em PDF aqui conosco. Então, clicou aqui, ele tem a opção de lê-lo em PDF. Hoje, na nossa biblioteca, nós temos mais de 200 livros e a ideia é chegar a mais de 1.000 livros disponível para todos os membros. Tá? E aí tem os cursos. Aí você tem curso de gestão, curso de vendas, curso de finanças. Então, tem muita coisa. É uma plataforma bastante completa, né? Tem as reuniões de negócios, que agora são mensais. Ajuda humanitária, você pode fazer doações. Vai entrar aqui, quando a Georgina terminar a empresa dela, entra aqui, você pode realizar a doação, vai direto para a Georgina, não passa pelo Givers. E nós temos o gratidômetro. Você pode enviar, talvez alguém fez algo por você, ou você fez algo pela pessoa, ela quer te agradecer, ela vem no gratidômetro e envia uma mensagem de gratidão, e imprime e manda em PDF para você a informação. Legal. Aí tem de amizade, você escolhe, põe o e-mail da pessoa, dia da mulher, aniversário e outros. E aí ele libera direto no e-mail da pessoa um certificado de gratidão. Legal. E a gente vai entrar agora, a partir do dia 20 de abril, com o Marketplace. A gente vai abrir aqui para os membros uma loja virtual. Serão 2 projetos que a gente está em andamento. O primeiro é uma plataforma de descontos, onde os membros colocam os produtos deles para desconto para próprios membros, que é um sistema, e um outro sistema que é a loja virtual para venda de produtos físicos. É o nosso próximo passo aí. Então, em um ano, a gente vai fazer agora, dia 20 de abril, um ano. O Giver saiu de uma ideia que era ajudar a Angola para esse projeto monstro que você está vendo aí. Legal. E hoje dá muita dor de cabeça manter isso, viu? Não é fácil, não. Imagino. São vários itens que vai tornando o projeto até complexo, né? A gente olha tudo pronto assim, mas ninguém imagina o bastidor, né? Você vê como é isso. Dá um trabalho para ficar tudo bonito assim, né, Fábio? A nossa ideia em 2022, no aniversário de 2 anos, é lançar um marketplace de produtos próprios. Já estamos falando com fabricantes de perfume, de shampoo, já estamos em contato com eles, no Rio de Janeiro, com alguns players, e a ideia do Givers, nós temos também parceiros. Por exemplo, o empresário entrou, ele não tem a marca dele registrada. Então, nós temos a Consolide, que é um grande parceiro, para marcas e patentes, para membro Givers, marcas e patentes, e outros players também, vai entrar seguro, então tem muita coisa que vai entrar. Qual é a ideia final, Fábio, com tudo isso? É ser, como eu vim do varejo, é ser como hoje um Carrefour, que você entra lá e você tem desde uma bicicleta, uma bala, um batom, um bombom, um pão, um doce, uma geladeira. Então, é o Giver ser hoje uma plataforma onde você se desenvolve como ser humano, desenvolve o teu negócio aqui dentro e faz compras aqui dentro como um supermercado. A ideia é esse mix geral futura. A gente está trabalhando para isso. Legal. Então, Fábio, vou só falar um pouquinho aqui da minha trajetória, o que você está falando aí, eu tive uma experiência parecida, próxima, e vou te fazer algumas perguntas, se você me permitir, para tirar algumas dúvidas, para poder conseguir orientar aí a Georgina e o Jaime, tá? Bem, eu sou, como eu falei para você, sou mineira aqui de Belo Horizonte, né? Nasci num berço empreendedor, né? Então, meu pai tem... ele é produtor de uma cachaça, na verdade, né? E conseguiu, há 40 anos atrás, expandir esse negócio a nível internacional também. Foi bem, assim, percussor nesse processo. Então, eu acompanhei muito esse berço empreendedor. Então, fui aquela profissional que fui formando, trabalhando também na prática, para depois ir fazer um estudo da administração, né? Buscar o conhecimento depois. Então, eu aprendi empreendedorismo primeiro na prática, né? Com as empresas da minha família, para depois eu buscar o conhecimento que pudesse me agregar aí, um pouquinho parecido com a sua jornada. Mas dentro dessa experiência, né, de conduzir as empresas e trabalhar muito jovem, eu sentia muita necessidade de ter ferramentas que eu pudesse desenvolver as pessoas, né? Porque a gente sabe que os resultados das organizações estão diretamente ligados às pessoas.
E aí eu passei por uma experiência que não foi muito positiva, porque eu tive um descarrilamento na carreira, eu tinha 21 anos, eu era CEO dessa empresa, quase 1.000 colaboradores, né? Muita responsabilidade, a gente tinha negócios já em 12 países, então, assim, eu não suportei, né? Eu não tive, digamos assim, a maturidade emocional, inteligência emocional para poder lidar com tanta pressão de mercado, empresa familiar, enfim, um mix de situações. E aí eu acabei... 20 anos. Uma criança, né? Apesar de a gente saber que idade não tem muito a ver, né, com a maturidade, eu sempre fui muito precoce na vida profissional, justamente por acompanhar esse berço assim, empreendedor desde novinha. Então, mas eu não tinha muita inteligência emocional para lidar com as questões que exigisse para eu cumprir a minha tarefa, né, dentro da companhia, da empresa. E aí eu comecei a perceber que, assim, eu estava no lugar certo, mas talvez não no momento certo, né? E aí acabei descarrilando, assim, e eu tive um problema de saúde que foi bem sério, e isso me afastou por 11 meses, assim, eu não pude trabalhar por 11 meses, foi um tratamento bem complexo, tinha poucas oportunidades de reverter o meu caso, enfim, fiquei 11 meses em tratamento, e aí foi quando, como você falou, eu sabia de Deus, mas não conhecia, né? Aquela que você sabe, mas não conhece, né? Então foi quando eu comecei a perguntar muito para Deus, para que eu estava aqui, né? Tão jovem, com tanta responsabilidade, ao mesmo tempo com tantos desafios e passando por aquela experiência que não era prazerosa, né? O que ele queria comigo. Então, daí começou a minha busca pelo meu desenvolvimento pessoal mesmo, né? De entender o meu propósito, saber o que eu estava fazendo aqui. E aí, com essas questões todas que a gente vai levantando, eu comecei a mergulhar no universo do coach, né? Isso há 11 anos atrás, falava pouco ainda de coach no Brasil, né? Então, tinha pouca referência, aqui em Minas tinham pouquíssimos profissionais, 2, 3. E aí eu comecei a fazer algumas formações em coaching, comecei a trabalhar com coaching, né? Não quis mais reingressar nas empresas da família, eu queria construir a minha obra, o meu projeto, falava para o meu pai, esse projeto todo, que é centenário, né? Que a nossa empresa, os produtos já são desde a geração do meu avô, bisavô, eu sei que é uma obra que vocês construíram, mas eu acredito que eu queira construir o meu negócio, o meu projeto, a minha obra também. E até porque, entendendo qual é o meu propósito, eu não conseguia conectar esse propósito às organizações. Então, abri mão disso aqui para começar do zero a minha própria construção. Então, comecei bem pequenininha, em casa, né, aquela coisa, fazia os meus atendimentos a 2010, 2009. E aí fui construindo a minha carteira, atendendo um coach, fui fazendo as formações, fui para fora, fui estudar, Tony Robbins, né? Todos aí que a gente vai conhecendo. Enfim, fui crescendo nesse sentido e fui tendo uma correspondência muito legal do mercado, das pessoas, né? Atuei com grandes empresas, pequenas, médias, nunca separei, distingui, não tinha esse foco, né? Eu sempre acreditei que Deus me enviaria as pessoas que eu tinha um propósito para cumprir na vida delas. Então, nunca fui muito comercial, para te falar a verdade, tá? Essa habilidade que você tem, assim, é a que eu não tenho. Eu sempre fui atraindo, sempre fui uma profissional de agenda lotada, graças a Deus, assim. Mas eu não tenho muito essa habilidade, foi uma coisa muito natural, assim, a minha intenção em servir e ser útil foi trazendo para mim as pessoas de uma forma muito espontânea. E isso foi me dando credibilidade no mercado, isso foi me dando, né? Até que chegou um determinado momento que eu senti que o que eu estava fazendo era muito limitado, porque eu tinha o meu escritório físico, atendi ali 4, 5 clientes, atendi quase 1.000 processos de coaching em 7 anos presenciais, né? E aí eu cheguei um dia e falei, bem, Deus, agora eu quero expandir isso aqui, porque ou eu vou continuar o resto da minha vida aqui na minha zona de conforto, já domino as ferramentas, já faço isso, aquilo, as coisas já acontecem, tudo está fluindo, ou vou pensar em coisas grandes, né? E aí, na época, eu tive a oportunidade de conhecer o marketing de relacionamento, marketing multinível. E eu já tinha ouvido falar sobre multinível, que eu fiz um curso com o Havek nos Estados Unidos, quando tive uma oportunidade de estar lá, até pelas empresas da minha família, nem era coach nessa época. Eu já tinha ouvido falar tinha uma matéria no curso que falava de marketing. E aí, isso foi em 2015, quando eu fiquei sabendo disso aqui no Brasil, tinha a empresa, o grupo Rinode, né? E aí eu falei, bem, eu não me interessa muito venda de perfume, cosméticos e tudo, mas me interessa entender que essa ferramenta me aproxima de pessoas, né?
E o meu interesse são pessoas, porque eu sou uma profissional do desenvolvimento humano. E aí eu já conseguia ver que aquela ferramenta ali era uma ferramenta só de aproximação mesmo, do meu intuito, que era chegar às pessoas e, através daquele perfume, desenvolvê-las, né? E aí eu entrei para dentro da Rinode, fiz um trabalho muito legal, bacana, cresci lá dentro, me mudei para São Paulo, morei em São Paulo 1 ano e meio, fazendo a expansão da empresa aí, tive sucesso, tive êxito. Em 2018, estava com vontade de voltar para casa, as coisas não estavam não tão alinhadas como eu gostaria, comecei a ter algumas dificuldades, algumas barreiras, e aí eu recebi o convite de uma empresa que estava aqui em Belo Horizonte, nascendo, não sei se você conheceu, ouviu falar, chama Crescer Livre. Não conheço. Que é exatamente esse conceito que você falou, marketplace, desenvolvimento humano com supermercado online, varejo. Essa empresa, quando eu vi esse projeto, eu achei assim, sensacional, porque eu falei, peraí, alimento, varejo, né, online, você compra, recebe em casa, e só para você entender, o mecanismo de adesão da empresa era a compra de um curso. Então, você adquiria um curso de desenvolvimento humano, né, que durava uns 5 meses, numa plataforma online, e você tinha um marketplace na plataforma, você fazia essas compras e indicava pessoas, você qualificava pontos, né? As pontuações revertiam em bônus, enfim. Eu achei sensacional. Eu falei, gente, eu só vi isso nos Estados Unidos, porque realmente eu vi isso lá, mas aqui no Brasil não tinha visto nada parecido. E aí eu entrei de cabeça, né? Deixei o grupo Rinode e comecei a fazer um trabalho de formiguinha. Comecei em Belo Horizonte com uma equipe aí de umas 30, 50 pessoas. Resumindo, em 1 ano e meio eu liderava um time de mais de 5.000 pessoas no Brasil, em 15 estados. E uma das pessoas que fazia parte do projeto era a Jorgílio Jame. Então, eu os conheci através dessa empresa, porque eu fazia expansão pelo Brasil. Você conheceu o Pedro na Rinode, careca? Pedro Imperial Diamante, né? Ele é... Sei quem é, sei. Você acredita que quando ele me chamou para a Rinode, ela não existia? É mesmo? Eu disse não para ele. Ele Olha falou, só. vou entrar num projeto, os caras estão aí, vai chamar Rinode, queria sentar contigo para te apresentar. Nos encontramos na Paulista, na Avenida Paulista, cara, tem muitos anos isso. Olha só. E aí ele tinha feito uma palestra na época, eu trabalhava com o Fábio na G3W, 2009. Olha 2009. Só. Nossa. E eu falei, Pedro, não quero saber de multinível. Ele falou, cara, agora o negócio é bom, vai crescer e tal, vem comigo. Eu falei, Pedro, muito obrigado. E o cara arrebentou. Eu sei quem é que está falando. Eu tive com ele em São Paulo. Eu fui a um treinamento dele, na verdade, fui assistir. Mas assim, Fábio, para chegar aonde a gente está aqui agora com a Georgina. Então, eu fiz esse trabalho nessa empresa. E foi um trabalho maravilhoso, porque através dele eu, né, conheci pessoas por todo esse Brasil, treinei muitas pessoas no Brasil inteiro. E eu não fiz esse trabalho online, eu fiz ele presencial. Então, imagine você que eu viajei 78.000 quilômetros em 1 ano e meio. Imagine, né? Fui a vários estados presencialmente, então eu não era uma líder que fazia esses trabalhos assim. O meu bônus eu revertia, porque a minha intenção era desenvolver aquelas pessoas, ajudar, e a gente tinha um projeto dentro da Crescer que a cada número X de compras de supermercado, uma parte era revertida para o combate à fome. Legal. E o trabalho que nós fazíamos era aqui no Vale do Jequitinhonha. Então, a cada 2 meses, 3 meses, nós íamos até o Vale, né? As famílias eram cadastradas por uma ONG lá, e a gente fazia esse trabalho de lá, passar 2, 3 dias, e a gente entregava, enfim, era um trabalho maravilhoso. Resumindo, dezembro de 2019, a gente está em novembro, no auge do projeto, né? Estavam chegando quase 7.000 pessoas na equipe, somente na minha equipe, tinha um outro líder ainda também, que liderava essa expansão. E a empresa teve um problema financeiro, né? E resolveu encerrar as operações da noite para o dia, assim. Do nada. Do nada. E aí você imagina eu aí, né, liderando milhares de pessoas pelo Brasil, onde eu dava a minha cara, né? Então, a pirâmide financeira, né? Resumindo. Assim, a declaração foi toda essa. E aí, enfim, aconteceu um processo que foi um choque para todos nós, né? Eu te falo que eu recuperei muito rápido o processo. Deus foi muito maravilhoso comigo. Porque acho que tudo tem a ver com a intenção, né? Quando você está com a intenção muito clara, né? E quando Deus conhece a intenção do nosso coração, ele ergue a gente novamente, né? Ele vai dando as estratégias, os caminhos
Talvez você não deu certo aqui, mas vou te mostrar uma outra perspectiva, uma outra possibilidade. Resumindo, em janeiro do ano passado, antes da pandemia, eu já tinha tomado a decisão que eu não ia voltar para o marketing multinível. Fiquei 4 anos trabalhando em expansão no marketing multinível das 2 empresas. E tive várias propostas de várias empresas, se você puder, acho que foram umas 32 propostas, porque eu tinha muita gente, né, já tinha uma experiência com o mercado, e eu já tinha, assim, né, em oração mesmo, sabe, e falado para Deus, não, o que eu quero, eu não vou conseguir fazer através do multinível, porque lá eu estou suscetível a princípios, a valores, a propósitos de outras pessoas, e eu nem sempre vou ter a garantia de que estamos alinhados nesses processos, né? Então, não adianta a minha intenção, do meu coração, os meus valores e princípios caminhar para a direita, né? E eu acreditar que aquelas pessoas também estão, e como eu não estou no controle do processo, eu não posso ter precisão sobre isso, né? Eu quero ajudar as pessoas a se elevarem como seres humanos. O presidente da companhia pode dizer isso, mas eu não tenho convicção, não dá para ter certeza disso, né? Isso no meio do processo, né? Enfim, o que eu decidi? Não vou me associar comercialmente a minha identidade profissional a nenhuma companhia e vou continuar a minha jornada. Qual vai ser a minha jornada? Eu vou continuar ajudando as pessoas empreendedoras, né, a crescerem, elevar os seus negócios, a expandir, e vou desenvolver o meu método próprio para fazer isso. Tenho 10 anos de experiência, tenho 20 anos de bagagem na área de empreendedorismo, formei milhares de pessoas no Brasil, vou construir um projeto. Só que eu construí esse projeto antes da pandemia, já para ser um método 100% online. Então, eu não imaginava, né? Eu falo, Deus trabalha realmente muito antes da gente. Acabou que no processo de pandemia nós fomos crescendo, porque as pessoas, né, precisavam redirecionar suas carreiras, seus negócios, ressignificar, não sabiam como fazer isso mediante a toda a crise que todo mundo vivenciou, e graças a Deus as coisas foram caminhando e foram convergindo. Foi quando eu reencontrei a Georgina. Ela viu nas minhas redes sociais, né, um pouquinho desse trabalho e falou, Grazi, e olha que interessante, quando eu a conheci, eu estive com ela 2 vezes no Rio, ela me procurou no final da apresentação do plano da empresa e falou, olha, eu tenho um espaço lá na comunidade e quem sabe lá não pode ser uma franquia da empresa, né? Porque a gente tinha os pontos de apoio para poder fazer as entregas, né, do supermercado online, onde as pessoas elas podiam tanto receber em casa quanto retirar num ponto de apoio. E aí ela pensou de criar esse processo lá dentro. E aí, como aconteceu né, o encerramento das operações, a gente não teve mais contato, a gente perdeu completamente o contato. E aí ela vendo esses meus posts das minhas mentorias, né, eu falo muito vida com propósito, caminhos profissionais, a gente se conectou de novo e agora, nesse momento, eu estou ajudando ela a estruturar o projeto dentro da comunidade. Né? Então, nós nos reencontramos, né? Houve uma conversão de novo. Enfim, então vamos lá. O que eu fiz em 2020? Ajudei aproximadamente 80 pessoas de forma muito pontual, tá bem? A se reencontrarem na vida, criando trabalhos, carreiras, negócios, associado a algo muito mais profundo, tá? No final do ano passado, eu tive a oportunidade de receber um convite de fazer parte de um grupo de empreendedores espiritualistas, onde nós estamos estudando, isso é muito novo ainda a nível mundial, né? Como que nós podemos ajudar as empresas a se verticalizarem, que é isso? Digamos que tudo que nós utilizamos nas empresas, organizações hoje, são técnicas que estão ligadas à sabedoria humana, a gente chama de estratégia horizontal, ok? Ok, a pandemia ela veio com uma grande resposta para esse nosso entendimento, porque muitas empresas com muitas técnicas muito bem elaboradas, com projetos, né, estratégicos muito bem construídos, não resistiram ao processo. Então, somente a sabedoria e o conhecimento técnico humano, a gente entende que ele é extremamente limitado, né? Porque se ele fosse suficiente, algumas companhias que tinham isso de sobra, talvez não teriam encerrado as suas operações como aconteceu. E aí, o que é o conceito de você trazer essa questão vertical? É da gente conseguir fazer com que as empresas possam, de maneira bem direta, não é sutil, se encaixar ao plano divino. Ok? Então, exemplo, o Givers, ele tem toda uma construção e uma formatação horizontal.
você já tem todas as estratégias de captação dos seus novos ativos, estratégias para aumentar a sua retenção, construir o marketplace, legal. Então, todas as estratégias que você constrói estão na esfera da sua sabedoria e da sua técnica humana. Mas se você tiver a oportunidade de entender, né, com profundidade sobre a inteligência espiritual, sobre a sabedoria espiritual e agregar isso ao negócio, você traz o seu projeto para um outro nível. Então, a gente vem fazendo essas experiências, isso já é feito no Japão, né? Porque esse grupo nasceu no Japão, inclusive, tá? Então, a gente vem trabalhando a verticalização das empresas, né? Fazendo elas entender o seguinte, a inteligência racional que você tem, mais a inteligência emocional que você tem, foram suficientes para você chegar até aqui, ok? Só que elas não serão mais suficientes para você ir para o próximo passo. A pandemia veio nos ensinar isso. Então, se você não começar a aprofundar nos conceitos da inteligência espiritual e convergir isso para dentro dos negócios, não significa que esse negócio vai perpetuar. E eu tive possibilidade de viver isso na prática, dentro de uma companhia que tinha muito horizontal, mas fechou as operações com uma grande ideia. Por quê? Estava faltando essa verticalização. Resumindo, esse é o trabalho que eu venho fazendo, né? Sendo, obviamente, assessorada, também mentorada por esse grupo de empreendedores. Hoje de manhã fiquei quase 3 horas em mentoria com esse mentor. E o que nós estamos fazendo com o projeto Renova Amor? A gente está concebendo esse projeto, né, que é um projeto de cunho social, não somente pelo aspecto horizontal, que você consegue ver nele, utiliza o BSC para construir como modelo de gestão estratégica, mas a gente está trazendo a perspectiva da inteligência espiritual dentro deste negócio. E aí, desde que começamos a fazer assim, as coisas começaram a acelerar um pouco, né, João? Eu falei, está acelerando, as coisas estão fluindo melhor. Só que isso é um processo muito disruptivo, porque nós não estamos falando de religiosidade. A gente usa de uma inteligência que não é racional, que não é lógica, mas é a que sustenta todas as coisas, né? E aí existem princípios que você tem que aprofundar, que você tem que vivenciar, né? E aí, olha só que interessante, para fazer a conexão, porque eu quero te fazer 3 perguntas. Quando a Georgina reaproximou de você, né, porque ela já me contou a história maravilhosa que vocês tiveram, foi exatamente no momento onde nós estávamos falando dessa ideia de começar a trazer o conceito vertical para dentro do Renova Amor. E aí eu falei assim para a Georgina, porque eu sou bem sincera, tá, Fábio? Minha forma de ser mesmo. Eu falei, Jó, é o seguinte, você só vai conseguir ser útil ao Givers e o Givers ser útil aos projetos quando as intenções de ambos convergirem, né? Se você tem uma intenção muito clara aqui desse projeto e ela distorce dessa intenção, não vai fluir, é normal, a gente já consegue ver isso em vários empreendimentos. Mas se nós captarmos a intenção que está por trás desse projeto e verificarmos que essa intenção é totalmente convergente com a intenção, ninguém vai segurar o Renova Amor, porque vai para o mundo, que é isso que Deus quer. Deus quer filhos que sirvam ao propósito, não ao nosso propósito, ao propósito que é dele, né? Então, o que eu venho perguntando muito para ela? Qual é a intenção do Givers? Se a gente fosse pensar assim, tá, Fábio? Eu gosto de falar assim. Imagina que Deus ele tem um plano, tá? Não estamos falando de religião aqui. Existe um plano divino. Poucas pessoas conhecem sobre esse plano, porque precisa estudar, aprofundar nisso, né? E imagine que cada um de nós somos uma peça desse plano. Então, o plano é um quebra-cabeça, tá? Você é uma peça, eu sou uma peça, Georgina é outra peça. A partir do momento que nós conseguimos identificar e ter clareza de que peça nós somos, a gente consegue encaixar no plano divino. E aí é tão natural os resultados que a gente vai construindo, né? Como eu estava falando para você, existe o marketing que é digital, mas existe o marketing que é espiritual. E é incrível quando a gente começa a entender sobre esses aspectos, como que as coisas vão chegando para nós. A gente para de correr atrás dos clientes, das coisas, elas vão chegando, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz para a Georgina, Jô, qual é a intenção do Givers, né?
não é mais do que core business. Vê se você consegue me compreender. Qual a intenção, né? O Givers quer fazer parte de qual parte do plano de Deus? Essa é uma pergunta, assim. Você quer que eu responda agora ou você quer Vou fazer as duas, outras? aí você as outras duas. Posso? Que aí você já me dá o completo. Aí eu perguntei, tá, então qual a intenção do Givers? Porque com certeza o Givers nasceu do coração de alguém, né? E aí esse coração primeiro essa intenção nasceu do coração da pessoa e foi manifestado através do projeto, porque a gente faz essa leitura, tudo nasce no mundo espiritual. Então, isso nasceu lá primeiro, foi conferido a um coração e esse coração criou o Givers. Então, vamos entender essa intenção, porque ela já tem clareza da intenção dela. Então, se a gente entender essa intenção, a gente consegue encaixar o quebra-cabeça. Segundo, né? Qual é a expectativa que o Givers tem para o casal Georgina e Jaime como embaixadores da ajuda humanitária, né? Eu tenho uma intenção aqui, tá? Ok? E acredito que vocês fazem parte dessa intenção. Como? E a última pergunta, para finalizar, é... quando a gente fala do como, a gente também está falando de quem são as pessoas que estão envolvidas no projeto, né? E por que eu estou falando para você assim, com um pouco de veemência, assim, mas um pouco de querer ter um entendimento, porque nós passamos por muitas experiências agora, dos últimos tempos, né? E hoje eu tenho muita clareza porque que alguns negócios não estão perpetuando, porque eu precisei aprofundar, eu precisei primeiro passar pela experiência viva, eu mesma. Depois eu tive que passar para ter o entendimento, buscar o entendimento do porquê e para que essas coisas aconteceram. E hoje eu consigo entender qual é também a minha missão, qual é o meu processo para ajudar essas pessoas, que eu sei que elas, não vou falar essa palavra, mas vou falar, que elas são escolhidas de Deus mesmo. Então, assim, a gente precisa ajudar essas pessoas que são escolhidas para que elas não se desalinhem daquilo que Ele quer ir para as nossas vidas. Então, eu sou puramente business, tá bem? Minha linguagem é essa, empreendedora e tal, mas hoje o meu trabalho, digamos que ele é 50% horizontal e 50% vertical. É isso. Acho que você conseguiu captar aí, né, as minhas questões para eu ter o entendimento para ajudá-los, né, a direcionar esse caminho. Vamos lá, Grazi. Bom falar contigo. Eu conhece, como você viajou o Brasil, então provavelmente você conheça Brasília, né? Uhum. Ao longo dos 18 anos, eu rodei, onde tem Carrefour e Extra, eu fui, no Brasil. Uhum. Do Oiapoque ao Chuí, eu conheço todas as praias. Isso foi bom para mim, foi uma experiência muito grande, e você tem uma experiência muito similar à minha. Uhum. E algumas coisas dentro do varejo você acaba descobrindo quando está lá dentro. Por exemplo, antes de lançar um produto para o Brasil, primeiro ele vai para Belo Horizonte. Olha, Se testar. vender em Belo Horizonte, vendeu em Minas, pode mandar para o restante do Brasil que todo mundo compra. Você não sabia disso, né? Eu sabia que as empresas aqui, a gente fez uma pesquisa por uma empresa expert, aí era Belo Horizonte e Curitiba que foi feito Isso, os testes. primeiro Belo Horizonte, depois Curitiba. É isso mesmo? Aí vendeu Belo Horizonte, Curitiba, testa Brasília. Aí testou Brasília, manda para o Rio. Testou Rio, manda para São Paulo. De São Paulo vai para o mundo. Porque São Paulo compra tudo. São Paulo, se você testar primeiro em São Paulo, é um tiro no pé, porque São Paulo compra tudo. Rio também está ali junto. Então, primeiro vai para Minas, que é os que menos compram. Sim. Deu certo em Minas, cara, manda para Curitiba. Deu certo em Minas e Curitiba, cara, 50% do caminho andado. Manda para Brasília. Cara, Brasília fechou. Manda para o Sul, Rio Grande do Sul. Cara, vendeu. Agora pode mandar para o Brasil inteiro. Todo para mundo São Paulo, triplica o lote. Legal. Então, o varejo tem isso. Por que eu estou te dizendo isso? Nas minhas andanças e nas minhas experiências, na época eu não entendia por que quando eu estava em Brasília, eu dava bom dia, as pessoas não respondiam no elevador. E em Curitiba, as pessoas também não me respondiam quando eu falava bom dia. Nem todas. E eu achava que as pessoas eram mal educadas. E aí eu descobri depois que não, que bom dia é energia. E que a vida é energia. E não é para todo mundo que eu dou bom dia. Não é todo mundo que eu falo. Sim. E quando vem
de alguém que é próximo a mim, como no seu caso você, Georgina, então eu sei que vem de uma energia boa. A Georgina e o Jaime têm essa energia, esse poder. Isso é muito poderoso. Desde o nosso primeiro encontro no BNI, no Rio de Janeiro, houve essa espiritualidade que você está dizendo. Sim. E que também pouco me interessa se expõe o nome dela de Deus, de Gadu, de Maria, de Pedro, ou de energia. Como um amigo meu disse essa semana para mim, como é que é? Você é iluminado pelo... Como é que ele falou? Achei legal a palavra dele. Não é criador. Alguma coisa assim como criador, né? Pelo inventor, descobridor. E beleza. Então, assim, existe uma espiritualidade, sim. Só que ela é confundida com religiosidade. Isso. E aí é muito tênue, Grazi, a linha da crença para a espiritualidade real, porque ela é sentida e ação, e não falácia. Né? As pessoas não conseguem compreender isso. Então, e aí você fala da intenção, foi tua primeira pergunta, isso é muito poderoso. Porque tudo parte da intenção. A intenção não é o detalhe, a intenção é o detalhe do detalhe, é o que está por trás de tudo isso. É isso mesmo. Então, sim, a intenção do Givers é uma conversão espiritual, da qual não temos parte e não temos total ciência e nem total discernimento. Se eu disser para você que eu tenho, eu estou mentindo. Tá. Porque eu não esperava ir para Angola e fui. Eu não esperava conhecer a Georgina e conheci. Muita coisa que eu não esperava na minha vida aconteceu e aconteceu. Tem um braço divino? Tem, e tem um pouco de crença também. Claro. Mas aonde que eu vejo Deus em tudo isso? Nas conexões. Te conhecer hoje não foi em vão. E não porque você é diferente ou porque você é especial. Porque já havia sido preparado isso no dia que a Georgina me mandou mensagem que eu estava voltando do Rio de Janeiro. Um cara que lá de Angola falou para ela, olha, eu quero falar com o Fábio. E ela me chamou e eu achei que o celular dela tinha sido roubado, porque a Georgina nunca falou comigo. E ela falando aqui, eu assim, cara, como é que eu vou avisar a Georgina que alguém pegou o celular dela? Não, tem um plano de amor. Eu falei, cara, vai me pedir dinheiro daqui a pouquinho, ó. Usando o telefone da Georgina lá. E eu aqui de olho. Então, resumindo a ópera para você, qual é a intenção? A intenção é converter as pessoas ao bem, seja lá quem. Ótimo. Independente da religião que você acredita, independente do lugar que você se sente bem, você está bem, estou. Legal. Isso é o mais importante. A satisfação pessoal. E satisfação pessoal não é ego, né? Porque não adianta eu estando bem prejudicar os outros. Então, existe sim uma espiritualidade no Givers, o nome já diz tudo, né? Givers, doador, eu me dou. Sim. Qual é o desafio do Givers hoje? Encontrar as pessoas que têm essa centelha divina. Tá. Porque tem muito lobo disfarçado de ovelha. Então, a nossa maior luta, dentro de um ano, passou muita gente que veio, que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Sim. São pessoas que, aparentemente, ali se acredita da força, mas ela, no final, acaba desistindo. Sim. E por que a Georgina, né? Você perguntou aí da expectativa do Jaime. Qual é a sua expectativa com o Jaime e com a Georgina? Nenhuma. Não tenho expectativa com eles. Tá. Há uma oportunidade que eles podem desenvolver, que pode ou não dar certo, mas não há expectativa. Aliás, eu não vivo de expectativas com ninguém. Te conheci hoje. Você pode me trair, você pode pegar o projeto, você pode... E está tudo bem. Está tudo certo. Eu não me importo com isso. A prestação de contas é com outro, né? E eu também não julgo, porque se nem Deus julgou, está esperando o último dia, eu acredito que tinha que ser assim. Isso mesmo. Como eu fui muito traído ao longo de um ano dentro do Givers. Pessoas passaram aqui, não, cara, conta comigo, empresários, não, tem um cara que eu vou trazer dinheiro e você vai ver e tal. Eu falei, cara, esse cara é bom, hein? E, enfim, ele montou outro. Inclusive um aí do Rio de Janeiro, lá do Rio de Janeiro. Montou Empresários Brasil. E me ligou essa semana, cara, como é que tá aí? Falei, a gente já tá fazendo isso. Cara, vou implementar aqui. Eu falei, isso, eu sei que você vai implementar. Eu tô te falando que eu quero que dê certo o seu negócio mesmo. Claro. Isso aí.
Estou tranquilo, nada é meu. Os seus já estão selecionados, né, Fábio? Ter esse Quero entendimento é glória, maravilhoso. não quero mérito, não quero... Vou ser muito sincero, Grazi, com você. Não quero legado, não tenho objetivo de deixar legado no mundo, nem nome. Eu acho que depois que morreu, se falar, é só história. Vamos falar de Einstein, é só história, acabou, morreu. Era enquanto ele estava vivo, ele fez. Depois, é só história. Então, eu tenho isso muito consciente dentro dentro da minha perspectiva de vida. Porque uma coisa que você citou e que é muito certo é de que coração isso partiu? De onde veio essa ideia? Porque o que é uma empresa? É uma ideia. É uma ideia em desenvolvimento. Pode dar certo, pode dar errado, como foi o caso que você injetou ali. Então, imagina a sua frustração, né, de injetar a credibilidade ao primeiro tempo, né, e trabalhar algo que da noite para o dia, olha, vamos fechar, mas peraí, como assim? Olha quantas pessoas tem aqui, você não está enxergando isso? Não, fechar, acabou, beleza, tá bom, então tem que aceitar. Já passei por isso, né? Já passei por isso. Doloroso, a dor de uma traição, e dói na alma. Só que são as dores que nos fortalecem. Com certeza. A dor é o maior aprendizado, né? É isso aí. Tem uma frase que eu sempre comento nos meus treinamentos, que é o caminho se faz ao caminhar. Isso E mesmo. quando você chega no destino, não importa o destino, é o caminho. Ah, como você chegou aqui? Você começa a contar a trajetória. É isso aí. Então, a marca, né? A marca fica na jornada, né? Fica na jornada. Então, existe uma jornada no Giver? Sim, existe. Existe um projeto, existe um propósito, existe. Mas se você me perguntar, ele tem uma diretriz? Tem as pessoas que eu confio que estão nele. 5 mentores, um CEO, nós temos um CEO que assumiu hoje, que é o Fábio Bernardes, é um empresário... Eu estou recebendo os e-mails aqui, estou acompanhando. Ah, você está recebendo os e-mails? Estou. Ah, bacana. Então, o Fábio assumiu hoje, é um cara que eu tenho plena confiança nele. Nos mentores que estão comigo são pessoas que realmente, além de terem empresas bem-sucedidas, são pessoas da minha confiança. Sim. E não são pessoas rasas. Sim. E aí entra o meu grande defeito. Eu tenho um defeito muito grande, que eu vou confessar para você. Pessoas rasas não me suportam por muito tempo. É um cara de impacto. O que eu tenho para falar para você, eu vou te dizer. Dou ou não dou, eu vou te falar. É isso, é aquilo. Eu tenho uma linha de pensamento, eu sou transparente com ela. Eu respeito todas as linhas de transparência. Todas. Você falou, legal, beleza. Não vou nem concordar nem discordar, mas eu vou me posicionar. Eu vou falar, ó, esse aqui é o meu posicionamento. Não, então você está dizendo que o que eu estou falando está errado? Não, não disse isso, filho. Existem várias linhas que você pode seguir. A sua perspectiva é uma e a outra outra. Isso. Deus criou um emaranhado. Existe um emaranhado aí. Que eu jamais vou desvendar e nem quero. Nem quero. Não sou testemunha de Jeová. Sim. Não estou aqui para ser... Estou aqui para ser um instrumento. Como? Cara, não sei. Se eu te disser o como, eu não sou mais instrumento. Você pega o instrumento e toca. O instrumento só vai... Ele só vai fazer barulho, o violão você só vai ouvir uma sonoridade bonita se o ser humano pegar ele lá e começar a dilatar. Tum, 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 vai sair alguma coisa. Mas se não pegar, tá lá. Então, eu sou basicamente esse instrumento aí. Né, diante da espiritualidade, seja ela qual for. Já tive algumas experiências espirituais, não duvido da existência de Deus, jamais. No poder divino do Espírito Santo. Só que é tanta coisa que existe que me faz também não desacreditar de tudo. Por exemplo, a Georgina me apresentou um xamã. Eu falei para ele, né, eu quero tomar o ayahuasca. Estou louco para experimentar. É uma experiência que eu quero viver para eu poder falar se é bom, se é ruim, se é mal. É a sua constatação, né? Tem gente que julga, mas você fez. Não, aquilo ali é do diabo. Tá, mas você foi lá, experimentou? Nem quero. Cara, mas como é que você está falando de uma coisa que você só ouviu falar? Viveu, né? Viveu. Então, é legal a gente viver porque, assim, se existe 60, acho que agora está mais de 70 mil religiões no mundo, quem sou eu para julgá-las? Se existe, é porque tinha que existir mesmo e está tudo certo. Está tudo certo. E aí você vai me perguntar, Fábio, então o que manda diante de todas essas religiões, no seu ponto de vista, é só um ponto de vista? Manda a primeira pergunta que você me fez. Qual é a intenção dela? Eu preciso descobrir a intenção, o que está por trás. E aí existe um jogo, falando de business, você é especialista em business, dentro das duas alavancas medo e interesse,
que é o jogo do interesse. Uhum. E aqui entra o jogo por trás do jogo. Eu busco não olhar o interesse. Uhum. Mas se o interesse é interessado, interessante ou interesseiro. Uhum. O interesse sempre existiu. Uhum. Sim. Você tem atrás de você ali o mapa mundi, você tem interesse em ter aquilo. Senão você não teria, já teria jogado fora. Sim. Você tem um flip chart atrás, porque é interessante você ter ele. Então, o que todos nós, seres humanos, temos? Tudo que nos interessa. O que não nos interessa, a gente descarta. Tem pessoas que eu descarto, faz parte da minha blacklist, que eu não tenho interesse, está tudo bem. Não tenho nada contra. Só apenas me posiciono pela energia negativa que aquela pessoa representa pela minha vida. Uhum. E tá tudo bem. E falam mal de mim pra caramba. Você vai ouvir muita gente falando mal de mim. Mas por quê? Porque eu me posiciono. E eu também tô um pouco preocupado com o que falam de mim. Mas eu me posiciono. Eu sou esse cara aqui, acabou. O que é importante a gente entender? E eu já te dou a palavra, finalizando aqui. O que está por trás do interesse. A real intenção por trás do interesse. Porque o interesse é normal. E se há neste interesse o jogo do ganha-ganha. Se você vai se beneficiar e eu com isso. Então, eu coloco as cartas na mesa. Tá bom para você? Não, não tá. Então, não temos um acordo. E tá tudo bem. Então, não trabalho expectativa, não existe nenhuma com a Georgina. O que existe é o seguinte, Georgina, nos conectamos, legal, ó, eu tenho isso aqui, o que você acha? Puta, adorei. Então, vamos para cima. O que eu faço? O que você quiser. Toca aí, traz a ideia e... Traz a ideia e vamos ver. Vamos para E cima. vamos na prática ver como funciona, né? Exatamente. Exatamente. Vamos validar. Puta, deu errado. Vamos tentar de novo. Vamos tentar uma outra estratégia. Vamos trazer alguém. Então, eu trabalho assim. Então, não existe expectativa. A intenção realmente é ajudar o máximo de pessoas possível a se libertar da cegueira espiritual. E a base do Givers, embora eu não tenha religião, mas a base do Givers é Romanos 12, 10. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se a mente não mudar, meu amigo, você vai continuar no velho paradigma. Tem uma pessoa que eu admiro muito nessa vida, dentro do meu campo de crença, ele é um cara iluminado e divino, é o Elon Musk, que está querendo enviar as pessoas para Marte. E a base futura do Givers é concorrer com ele e mandar as pessoas para a Europa, a lua de Júpiter. Porque eu acredito que a gente pode viajar outros planetas e é a intenção divina isso, senão não existiria o que... Eu lembro dos Jetson, né? Não sei qual a sua idade. Sim, eu também lembro. Lembro pouco, mas lembro. Eu tenho 39 anos. Eu tenho 30, vamos dizer 36. Tem 36, então você está quase ali na mesma idade. Eu sou um pouquinho mais, acho que 3 anos mais velho que você. Então, quando eu assisti o Jetson, que eu olhava aquilo, ele conversando com a Judy pelo celular, eu falava, cara, isso nunca vai existir. Hoje é uma realidade totalmente perceptível que a gente não consegue deixá-la. Era para acontecer isso. Sim, então, acredito que aqueles filmes de viajar espaço que vai acontecer. E eu quero ter parte nisso. Dentro da minha intenção, é ter parte desse desenvolvimento. Mas isso só vai acontecer quando o ser humano mudar isso aqui. É isso aí. Então, o trabalho que você faz, ele é um trabalho magnífico, muito legal, muito legal. E é mudar, se não mudar a percepção, se não mudar isso aqui, ó, e treinamento ele é comportamental, inteiramente comportamental. O resultado, ele é consequência de um trabalho de excelência. Então, eu acredito mais na força do trabalho, propriamente dito, do que nos sonhos. E eu não sou um cara sonhador, não, viu, Grazi? Não sou. Se tem um dom que Deus não me deu, foi o de sonhar. Sou muito prático, muito pragmático. Acho que o varejo fez isso comigo, né? Porque o varejo convém. Sim, sim. E aí eu quero revelar uma coisa para você, que poucas pessoas sabem. Acho que a Georgina deve saber. Para você entender um pouquinho do meu currículo, de onde veio isso, como você trabalha a parte da psicologia dentro do coach, e obviamente que você está me avaliando, isso aí é fato, porque eu também estou fazendo o mesmo com você. Você tem isso, nós temos isso em nós. Eu fui da Universal na minha adolescência. Então, fui filho do Macedo. Então, um pouco dessa coisa de sentimento foi arrancado lá também, quando eu tinha 10, 11 anos que eu entrei. Fiquei um tempo lá, até os 23 anos eu fui da Universal, cheguei a ser obreiro, então... Passei lá. Primeira experiência, Igreja Universal. Segunda experiência, varejo. Imagina como que é meu coração, né? Ele é divino assim, mas sem sentimento. O sentimento é assim, é ação, é trabalho, é atitude, não... Então, eu enxergo do meu ponto
de vista da crença mesmo, do campo da crença, eu enxergo um Deus mais prático do que essa coisa de muito céu. filosófico, né? Eu não tenho muito isso não, né? E tem um outro detalhe que eu vejo assim, né? As pessoas não querem Deus. Se disser que não existe céu e nem inferno, elas não vão à igreja. Elas querem o milagre. Elas não querem essa experiência. E uma das minhas orações diárias é: Deus, se eu tiver que te buscar, seguir, orar, rezar, louvar, por causa do paraíso, pô, me afasta dele. Se for por medo do inferno, me manda para lá, não perde tempo. Agora, se for pelo que tu és, então não me esconda de mim a tua face, por favor. É isso aqui, é direto e reto. Não tenho medo de inferno, não. Não tenho problema nenhum com isso. Só que eu busco aquilo ali, né? Eu quero as claras, né? Eu quero a transparência, que eu quero o jogo na mesa. Vou mostrar o meu potencial e o meu limite. Diante desse mapeamento que eu te trago, que eu direciono o Givers hoje. Não é, dá, não dá, não dá. Se não dá também, tá tudo certo, segue seu caminho, a amizade é a mesma, estamos juntos. É bem assim, né? Bem universal mesmo. Sim, maravilha. Você falou que passou por lá. Bem, maravilha. Quando eu morei em São Paulo, eu também estava assim, eu sempre fui uma pessoa que buscou, né? Nunca, eu vim de um berço católico, mas eu nunca aceitei muitos dogmas assim com muita facilidade, né? Sempre fui muito questionadora. Então, eu passei por, assim, eu falo que não é vivenciar, mas de querer aprofundar para conhecer, para julgar menos, né? Então, eu passei por todas as experiências. E o que acontecia interessante? Quando eu ia a São Paulo, mais nova, nas empresas do meu pai, a gente tinha um escritório em Moema, e aí eu sempre, não sei porque, a gente passava por uma região do Brás. E aí eu sempre olhava para o templo de Salomão, e eu achava um absurdo aquele templo, sabe? Mas assim, eu achava absurdo. Minha visão era essa, minha mentalidade falava assim, é um absurdo isso aqui, né? Como que pode gastar rios de dinheiro isso aqui, né? O que todo mundo, o que 99% das pessoas julgam, né, em relação à Universal. E aí, o que aconteceu? Mais ou menos uns 9, 10 anos depois, eu estava morando em São Paulo e eu tive uma oportunidade profissional expandindo o projeto da Rinode dentro do Brás, que era do lado do templo, do lado. Então, eu aquela pessoa que sempre passava lá o tempo que criticava, que julgava, né, que achava um tanto de coisa. E aí, de repente, eu fui morar em São Paulo e a gente teve uma oportunidade para fazer um trabalho de expansão dentro do Brás, e esse escritório era do lado. E eu não estava numa fase muito legal da minha vida pessoal, assim. Estava bem profissional, mas pessoal não estava. Falei, quer saber? Vou entrar aqui. Vou ver qual é. Eu sempre apontei, critiquei, vou entrar aqui, vou ver qual é que é desse lugar, né? E aí, lá do Templo de Salomão. E aí eu entrei e fui num culto na segunda-feira, que falava do culto da prosperidade. Isso. E aí eu assisti e, assim, incrível como que, né, o bispo falava só para mim, assim, falava tudo que ele falava, estava falando para mim. Resumir a história. Eu fiquei 1 ano frequentando lá, assim, não como membro, né? E agora você vai quase cair para trás, que eu vou contar. E aí eu nunca tinha me batizado, assim, né? E eu resolvi criar essa experiência. E aí eu batizei no Templo de Salomão, dia 31 de dezembro de 2018. Por quê? Porque você queria se tornar religiosa da Universal? Não. Porque você queria... Não, eu queria viver essa experiência que todo mundo falava do batismo da água. Porque eu só tinha vivido no batismo da água quando eu era recém-nascida. Então, eu tinha que entender o que era esse batismo. Você se batizou no Templo de Salomão. Dia 31/12/2018. Isso. Caramba, parabéns. Isso. Que experiência, hein? É. Você pensa, hein? Desculpa, qual é o seu signo? Pode não acreditar, mas... Não, sim, eu sou leonina. Leão, tá. E aí, assim, não, igual eu falei para você, eu fiz essa experiência não só dentro da Universal, eu também fiz experiência no Centro Kadampa Budista, em Belo Horizonte, Juiz de Fora. Também fiz Tomou ayahuasca? Não tomei. Rosa Cruz Aura. Então, eu passei por várias religiões. Legal. Não só querendo estudar, querendo viver, porque hoje eu consigo, né,
com a minha prática. Hoje eu tenho a minha prática, que não está ligada à religião, não tem uma prática religiosa, tá? Hoje eu tenho uma prática espiritual que me permite conectar com todas as religiões. Então, hoje eu atendo pessoas de todas as religiões, né? Consigo entender o que todos eles falam, porque eu já passei por todas essas experiências, e consigo ajudá-los no que eu acho que é mais importante, que é a elevação espiritual, né? E não uma elevação espiritual pelo que está escrito na Bíblia ou que está escrito no livro X do Buda, não, pela prática, né? Então, o trabalho basicamente você tem um talento, você tem um dom, você tem que transformar isso numa intenção de servir, ser útil, não para você ficar rico e ganhar dinheiro, né? Porque isso tudo que vai embora, né? Agora, se você puder ser útil ao plano divino, maravilha. Quer saber como que a gente pode fazer isso, né? Então, todas essas experiências, elas foram fundamentais para eu julgar menos, né? Você já leu o livro? Você já leu o livro? Você já leu o livro Reinventando as Organizações? Não. Leia. Inventando as Organizações? Reinventando. Reinventando. Tem ele dentro do Givers. Tá bem. Deixa eu até te mostrar ele aqui. Está compartilhando a tela aí, né? Tá compartilhando. Eu só vou ter que encerrar com vocês, porque eu tenho uma outra reunião agora, às 17h30. Mas eu quero falar com o presidente, ele me ligou aqui 3 vezes já. Leia e me dá um feedback. O que você está me passando, isso que você está desenhando para as empresas, está dentro desse livro. Tá. Olha que interessante. Essa ideia é este livro aqui, ó. Aqui, ó. Reinventando as Organizações. 348 páginas. Tá, joia. Tem 2 borboletas nele. Sim. Tá. Vou fazer a leitura. Bem, Fábio, primeiro quero agradecer pela oportunidade. Eu consegui captar, extrair tudo que eu precisava. Muito obrigada, agradeço a Deus aí pela permissão de conhecer você, de conhecer do seu projeto, da sua história, e desejo de todo o meu coração, tá? Que a sua intenção possa ser uma realidade, porque eu acho que o mundo precisa disso, né? Nós precisamos, eu também não acredito nas coincidências, né? E tudo tem conexões. E também acredito muito na intenção que parte do coração da Georgina e do Jaime, porque desde quando a gente declara para Deus que a nossa intenção é servir e contribuir, Deus ele nos aproxima dessas pessoas, eu acredito nisso. É claro que também a gente vai se aproximar de pessoas que vêm para nos ensinar, né? Eu falo nos ensinar, né? A gente vai ter as nossas experiências que nem sempre serão as mais positivas, mas através delas a gente também vai aprender bastante, né? Então, eu consegui captar e acredito que com tudo que a gente conversou aqui, eu vou ter condições de ajudá-los, né, com mais assertividade nesse processo, porque eu acho que quando a gente escuta a intenção do coração de quem criou, faz muita diferença, né? Por mais que a gente seja sábio em traduzir a mensagem, né, que a gente consiga ter uma boa comunicação, mas toda palavra que a gente emite, ela tem uma vibração também, né? Ela tem um som, né? É uma energia. Então, quando a gente consegue conectar com as pessoas, a gente consegue captar melhor, né? Essa intenção, assim, né? Eu falei para a Georgina antes da gente começar essa reunião, eu falei, eu só tenho um objetivo nessa reunião, só um de verdade, que se eu captar isso aqui, pronto, eu vou conseguir te ajudar. E a minha intenção é conhecer a intenção. Porque se eu, né? E de ouvir do dono do projeto é o melhor, porque você pode contar essa intenção, né, para um tanto de pessoas e elas não vão conseguir transmitir, né, de forma fiel mesmo. A gente distorce muitas coisas pelos interesses, como você disse. Então, quando a gente consegue conectar com a fonte, né, a gente consegue extrair isso melhor. Então, eu me peço até desculpa se em algum momento eu não olhei muito para a câmera, porque eu tenho muito de anotar, assim, né? Então, várias coisas que você foi falando, eu fui registrando aqui, porque eram importantes para mim, não que eu não estava prestando atenção, tá? Mas que eu estava registrando. E espero, de uma forma, poder contribuir através da Georgina e do Jaime para o projeto também, tá? E desejo, de verdade, todo o sucesso, que Deus possa abrir todas as portas para que essas intenções
possam se tornar prática, né? E que as pessoas certas com essas intenções também se conectem aí ao projeto, tá? Esse é o desejo do meu coração mesmo, tá bem? Agradeço o seu tempo, obrigado pelo carinho. Obrigado, Georgina e Jaime, por apresentar a Graziele. Me coloco à disposição, que você precisar, estou aqui. Sou só um humilde servo à disposição, então não tem essa de dono, não. Isso aí é frescura. Mas você entendeu, né? Isso é besteira. Sim, Isso é sim. besteira. O que É um manda é aquilo que instrumento, você né? falou. É aquilo que você falou. Vai ficar, então não tem esse ego inútil. Isso aí já passa, para mim, já não é o que alimenta mais, né? O que a gente tem feito, como nós podemos trabalhar juntos, como que a gente pode crescer e desenvolver, isso é o que importa. Isso. Quem vai na frente? Cara, vamos fazer igual os gansos, né? Vai um, depois vai o outro, depois troca e vamos junto, é uma sinergia, é um time. Eu penso que o Givers é um time, tá? Eu não sou dono. Existem pessoas que acreditam no projeto e elas são donas. Georgina e Jaime são donos. Isso é muito importante que cada um tenha essa consciência dentro deste movimento. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas captarem isso, essa essência, eu sou dono disso aqui, eu vou fazer isso crescer, aí a gente tem essa intenção que tem que ser despertada no coração e na mente de cada um deles, é realmente fazer a nossa parte e juntos sermos mais fortes. É muito forte essa frase, né? Sim, porque juntos somos mais fortes. Porque sozinho, imagina, só para finalizar, eu sei que você tem aí um minutinho, só para finalizar. Imagina que, bum, caiu uma outra explosão no mundo, todo mundo morreu. Só ficou você é a única sobrevivente. A partir de hoje você é dona de todas as empresas, de todos os dinheiros, de todas as bolsas, todos os barcos. O mundo é seu, você é dona do mundo, só que só sobrou você. Não vai ter muito tempo de vida. Porque o segredo não é o que você tem, não é o planeta, são as pessoas, são as conexões. Se elas forem certas, você vai longe. Se elas forem erradas, vai patinar. É isso aí. Ô, Fábio, eu vou aproveitar o último minuto e eu vou deixar uma reflexão para você, se você me permitir. Desculpe a minha ousadia. Vai lá. Tá bem? Mas eu vou deixar essa pergunta para você refletir, para que a gente já possa até ter, quem sabe, uma segunda oportunidade de aprofundar nesse ponto, tá? Porque eu vou trabalhar isso com a Georgina e com o Jaime. Então, vou deixar para você e depois a gente pode ter uma outra experiência de conversa como essa aqui. Você já treinou muitas pessoas para reconfigurar um mindset, né? Treinamentos comportamentais. E possivelmente você já teve experiências, como também já tive, e eles também já tiveram, de você estar numa sala, por exemplo, e imagine que nessa sala tenham, sei lá, 10 pessoas que elas têm o mesmo nível social, o mesmo nível cultural, elas têm o mesmo nível de formação acadêmica, elas são bem niveladas, assim, quase todos os aspectos, tá? E você está lá na frente conduzindo um treinamento ligado a algum tema de mindset, assim, exemplo que elas... Imagina que todas têm o mesmo nível, mas sejam, sei lá, servidoras públicas, e você está querendo transmitir um treinamento para ampliar e fomentar o empreendedorismo, mas elas têm o mesmo nível, todas. E aí você para imaginar uma situação que, no final, algumas pessoas que estão ali, elas vão conseguir captar toda a mensagem que você transmitiu, e algumas vão se sensibilizar, inclusive vão decidir empreender, né? Outras vão captar e vão desejar ficar no mesmo lugar, e outras não vão captar absolutamente nada. Mas veja só, pensa que o nível de QI, o QI é igual, tudo é igual, tá? Elas são todas iguais. Eu quero que você só pense sobre isso, depois a gente vai conversar sobre isso. Tá? Não vou ser agora, que senão vai ser longo aqui. Por que você, como treinador de mentes, transmitindo a mesma mensagem para o mesmo grupo de pessoas, no mesmo nível, não conseguiu impactar todas? Você sabe que isso aconteceu em Angola, né? Eu dei um treinamento para generais em Angola. Todos do mesmo nível, todos do alto escalão de Angola. Depois eu te conto. Foi o pior treinamento que eu dei na minha vida. Tá. Foi uma experiência que eu suei frio, mas depois eu te conto. Tá. Só para tentar encontrar essa resposta, porque eu fiquei procurando essa resposta 10 anos. E levei 10 anos para encontrar a resposta, mas eu encontrei. E depois que eu encontrei, muitas coisas mudaram no meu negócio. E a gente vai levar isso para dentro do projeto através da Georgina e do Jaime. Gratidão pela sua vida. Obrigado pelo tempo. Uma prioridade que eu valorizo muito é o tempo. O tempo, para mim, é
a moeda número 1, é uma moeda assim que eu honro muito o tempo das pessoas e agradeço o seu tempo disponível. Vamos ter outras oportunidades, com certeza. Com certeza. Muito obrigada, viu, Jami? Muita gratidão, viu? Tchau, gente. Quero agradecer aí os dois, né? Porque, da mesma maneira, porque os dois vieram através da minha intenção de ajudar o plano divino. Muito obrigada a vocês dois. Possamos caminhar juntos. Maravilha. Obrigada. Foi muito bom. Tchau, Grazi. Tchau, tchau, gente, queridos. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau.